para sermos restaurados por esta palavra, a qual será aqui lançada em nossos corações. Soberano Deus e Pai que está nos céus, já está aqui nesta noite, ó Deus, o instrumento a qual o Senhor vai usar, que é o Hugo, Senhor, homem de Deus, um jovem pregador, cheio da unção do Espírito Santo do Senhor, Pai. Usa a vida dele naquilo que o Senhor preparou para nós, dentro dessa terça da oração. Volta ao primeiro amor, Senhor, que o Senhor venha despertar a igreja na terra, venha despertar a nossa vida nesta noite, e venha, ó Pai, preencher qualquer lacuna e qualquer vazio, através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. E as palmas para receber o homem de Deus, amém. Eu também saúdo a uma igreja com problemas para a sua mãe. Amém. Aleluia. Já, né, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, em reverência, né, à campanha dessa noite. Nós vamos propor, como agradeço primeiramente a Deus por essa misericórdia que está nos concedendo. Também ao diácono José Carlos, que agora é o meu pai, juntamente com a Graça, minha mãe, filho Mara, e também, né, ao pastor Gênesis da Comissão Homem. Deus continue abençoando. Aniversário dos nomes, me chamo Wesley Hugo, da Assembleia de Deus Missionária de Gilson Carone, pastor presidente, pastor Joaci, da Silva Moreira, e o vice-pastor, pastor Reginaldo Sabino. Irmão contrário, amém? Estaremos no versículo 42, e em seguida peço, por gentileza, que a igreja venha estar dando sequência, já lendo o versículo 47, por gentileza. Com o tema de hoje, né? Voltando ao primeiro amor. 42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 47, igreja. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. E perseveravam. E o que, igreja? E obrigado. Podemos tomar uma oração glorificando, agradecendo ao santo nome do Senhor. Aqui é uma palavra que agora, né, foi ministrada já na terça-feira passada. Não faz memória no cartaz do evangelista que pregou, né? Amém, obrigado. Então, com certeza é uma passagem conhecida, mas como costuma se dizer, a palavra do Senhor não em si, porque a palavra é a mesma. Mateus, né, 24, 43, 41, 43, se não falar a memória, diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, se não falar a memória, versículo 36 de Mateus 24, se não souber pode corrigir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de se passar. Ou seja, a palavra do Senhor é a mesma. Mas o que se renova é as revelações dela. Podemos pregar na mesma passagem num dia, no outro isso é algo que já está notório para os irmãos, que podemos pregar na mesma passagem, a palavra é a mesma, mas as revelações dela vai se renovando a cada dia e a cada momento a qual nós abrimos ela. Aqui onde acabamos de ler, versículo 42 e 47 desse Atos, capítulo 2, vemos relatar acerca daquele povo que agora estavam ali, que quando o apóstolo Pedro, discípulo Pedro, tinha acabado de ministrar a palavra do Senhor, se converteram quase 3.000 almas ao Senhor. E quando se relata nesse versículo 42 de Atos 2, estão se referindo, a palavra está se referindo a esses quase 3.000 almas, que a qual, além de se converter, além de vir para o caminho do Senhor, não se contentarem apenas de vir, como muitos, né, não se contentaram de apenas vir para a presença do Senhor, mas além de vir, por isso que pedi para os irmãos estar repetindo o que? Perseveravam, ou seja, estavam se convertendo pela palavra de discípulo Pedro, a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Pedro, e assim perseveravam em oração. Aleluia. Talvez eles estavam lembrando, né, não que está escrito, mas talvez estava pensando, conjecturando,
como um dos profetas diz: conheceis ao Senhor e prossegui em conhecer. Costumo sempre estar entrando em introdução, mas sem introdução hoje, entrar diretamente na mensagem de acordo com o que nos faz entender o Espírito Santo, aonde nós lemos em Tiago capítulo 2, versículo 42 e 47, mas analisando os primeiros versículos do primeiro capítulo desse mesmo Atos, a palavra pode dizer que a qual estava aconselhando, o apóstolo Paulo estava aconselhando o discípulo Pedro, um dos outros doutor Lucas, é o escritor de Atos também, né? O mesmo evangelho de Lucas, qual é o escritor Lucas, é o mesmo que escreveu este Atos também. A palavra vai te dizer que é como o doutor Lucas recebendo um homem. Estudiosos falam que ele provavelmente era um homem por nome Teófilo, que a qual era um homem vindo da família pagã, mas porém se converteu nos caminhos do Senhor. E ali o doutor Lucas estava aconselhando e dizendo acerca das palavras para este Teófilo, que a qual estava ali acompanhando o seu ministério, podemos expressar assim, alguém que saiu de uma família pagã e agora se converteu para a presença do Senhor e está sendo acompanhado pelo doutor Lucas, não por um acompanhamento médico físico, mas sim o acompanhamento de um homem de Deus na área espiritual. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual quantas pessoas aceitam, comparando ao Teófilo, que a qual saiu da família pagã, família que adorava outro tipo de deuses e agora se converteu e está sendo acompanhado espiritualmente pelo doutor Lucas. Mas hoje em dia, nesta nova geração, quantos que a qual aceitam ou voltam para Jesus e não voltam nunca mais? Por quê? Porque muitas das vezes aquele que é da igreja não estão demonstrando preocupação por aqueles que estão se achegando agora, não estão demonstrando preocupação aos recém-convertidos. Meu Deus, aleluia. Por isso que fala recém-convertido, que é qual chegou agora no tempo recém-nascido, que é qual nasce um bebezinho e não consegue dar os seus primeiros passos, começando engatilhando sozinho, mas ali vem o pai, vem a mãe, vem o irmão maior e ajuda o bebezinho na trajetória que vai crescendo, a ele se firmar os seus pés, aí vem aquela alegria. Não, eu ajudei o meu irmão, o meu filho, a minha filha a caminhar e ele deu os primeiros passos. É assim na área espiritual também, irmão. Devemos se preocupar com os recém-convertidos. Aceitou Jesus ou voltou para Jesus? A nossa obrigação é de se preocupar por aquelas almas e dizer: ei, me passa o número do teu telefone, aonde que você mora, não some não, sempre que puder, volte mais vezes. Ah, mas irmão, não vem porque não quer. Apóstolo Paulo diz que para quem já é cascudo, dá o fel, dá uma comida, um alimento sólido. Mas para quem está chegando agora com leite, tem que saber lidar com ele. Tem que saber lidar com ela, mas conhece a palavra, mas está tentando se firmar agora. E ninguém consegue firmar sozinho, irmão. É preciso sempre ter alguém acompanhando, alguém ajudando aquela vida, aquela alma. Porque às vezes ele aceitou, voltou para Jesus, mas continua nas drogas, continua na bebida, quer sair da vida errada, mas não consegue sair sozinho. Precisa de mim, precisa de você, para estender as mãos, não para afundar, mas sim para estender e erguer aquele irmão, erguer aquela irmã e dizer: estou contigo, meu irmão, pode contar comigo. Aleluia, glória a Deus. Prossegue a se dizer, apóstolo Pedro pega os 11 discípulos e vê uma multidão com quase 120 homens, como se diz entre aspas, como testemunha, né? Como se fosse uma reunião de obreiros, como se supor assim. Ele pega 2 homens. É necessário completar novamente a quantidade de discípulos, sendo numeração 12 discípulos, como os irmãos já sabem. Porém, lá anteriormente, sem entrar em detalhe nessa parte, Judas Iscariote, depois que traiu a Jesus, ele se matou. Então, de 12 discípulos, passou a ser 11 discípulos.
o apóstolo pega os 11 e pega mais duas pessoas, por nome José e outro Matias. O que ele faz? Ele faz uma oração entre os discípulos e os irmãos que ali estavam, pede direção a Deus e joga na sorte. Aonde parar, parou, mas conforme a direção de Deus, pois acabaram de orar. E ali jogam a sorte e para a direção, exatamente na direção de Matias. Ou seja, Matias é o novo substituto, é o substituto de Judas Iscariotes, para completar novamente a quantidade de discípulos, 12 discípulos. Mas podemos ver algo, analisar e perceber algo interessante. Não foram assim: eu conheço mais Matias do que José, eu por conta própria vou levantar Matias ou vou levantar José. Eu senti no coração, vou levantar Matias ou José, vou levantar um, vou levantar outro. Não. Primeiro foram consultar Deus. Primeiro foram orar: Senhor, independentemente de qual direção a sorte cair, esteja na direção. Aleluia! Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual parece que a igreja é do pastor, que a qual diz: vou levantar o irmão fulano, pastor, porque eu conheço desde a infância. Irmãzinha bonitinha, vou levantar ela missionária. O irmãozinho chegou agora, mas eu conheço ela em tempo. Não, irmãos, a obra não é nossa, não. A obra, estamos aqui fazendo a obra, mas tem que estar na direção de Deus. É dizer: Senhor, eu senti no meu coração de levantar o irmão a diácono, eu senti de levantar a irmã missionária, mas será que é da tua vontade? Será que vai ser ungido apenas por mim, não pelo Senhor? Consultar o Senhor primeiro, não é eu querer fazer do jeito que eu acho que tem de ser, não, é consultar ao Senhor primeiro, reconhecer que tem de estar na direção dEle. Aleluia! Porque se for na minha direção, com certeza alguma coisa vai dar errado. Levantou o irmão pastor, tem uma semana que se converteu, aí já saiu da presença. Levantei a irmã obreira, mas não deu um mês, nem uma semana, já saiu da presença. Por quê? Porque você ungiu, mas será que Deus ungiu? Foi ungido pelo homem, mas não foi ungido pelo Deus. E a culpa é nossa. Por quê? Porque estamos encarregando ao irmão, à irmã, a um cargo além do que ele venha suportar. Primeiro tem que ter o preparo, principalmente quando está sendo dito, tudo na direção de Deus. Oh, glória! Fora da direção de Deus, nada dá certo. A palavra prossegue sem dizer que vem o dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, e veio um vento veemente e impetuoso e invadiu aquele lugar onde estavam assentados, e começaram como línguas como de fogo. Eles, além de falar línguas estranhas, eles contemplavam um ao outro. O evangelista Wesley descia a língua estranha do irmão como de fogo, e a pessoa via, não só escutava, mas contemplava a língua estranha descendo. A pessoa falava em mistério, o outro que estava do lado falava também, e um ao outro enxergava, um ao outro contemplava a língua estranha que ia descendo. Aleluia! E os que estavam de fora estão cheios de mortos. Em outras palavras, estão cheios de vinho. Em outras palavras, mas ainda estão embriagados. Como disse 1 Coríntios 1, 28, se não falha a memória, a mensagem da cruz para os que estão de fora é loucura, mas para que estão de dentro reconhece que é o poder de Deus. Glória a Deus! Para quem está de fora aí, está bêbado, está louco, está pulando, que língua estranha é essa? Não estou entendendo nada. Mas quem está dentro sabe quão maravilhoso é de ver a manifestação do Espírito Santo. Sabe como é glorioso olhar para o irmão e ver o irmão pulando, ver a irmã correndo sobre a igreja, ver a criança falando canto, cantarabestei.
Deus. Glória a Deus. E quão maravilhoso é isso, irmãos. Como disse o salmista Davi: Senhor, eu aceito perder tudo. Não que ele disse com essas palavras, mas em outras palavras. Aceito perder o meu reinado. Aceito perder a minha posição. As mulheres que eu tenho, tanto concubinas, alheias, eu aceito perder tudo. Mas eu não quero perder a tua presença. Oh, glória. Salmos capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Prossegue dizer o versículo 11, do mesmo Salmo 51, versículo 11. E não me lances fora da tua presença, e não aparta-se de mim o teu Espírito Santo. Porque ele reconheceu, nós também reconhecemos que sem a presença dele, nada acontece. Glória a Deus. Sem a presença dele, eu posso orar e não acontecer nada. Sem a presença dele, eu posso clamar e não ver resultado algum. Sem a presença dele, eu posso pregar a palavra, a pessoa ouvinte que está ouvindo sair da mesma maneira. Mas quando se tem a presença, aí o negócio é diferente. Oh, glória. Quando se tem a presença, a pessoa prega a palavra e o ouvinte diz: rapaz, que palavra abençoada. Quando se tem a presença, a pessoa faz um propósito com Deus, a pessoa faz um jejum e sente o céu espiritual fortalecido. Quando se tem a presença, a pessoa clama, a pessoa ora, a pessoa busca e vê resultado da oração. Vê a manifestação de Deus. Quando se tem a presença, o Senhor age, o Senhor opera, o Senhor se manifesta. Quando se tem a presença, acontece maravilhas, acontece prodígios, acontece cura, acontece o impossível, acontece o sobrenatural. Glória, glória. Com a presença o negócio é diferente. Oh, glória. Prossegue-se dizer as Sagradas Escrituras: após a manifestação, se cumprindo o dia dos Pentecostes, aí vem o apóstolo Pedro, começa a pregar a palavra, ou melhor, dá um discurso. Nem chega a fazer uma pregação, um discurso. Começa a dar um discurso, e a palavra pode dizer que naquele discurso de apóstolo Pedro, dando a explicação do que aconteceu no dia de Pentecostes, aí citou lá em Joel capítulo 2, que agora nos últimos dias, os velhos profetizarão, os jovens mancebos terão visões, as crianças falarão em outras línguas. Explicou a descida do Espírito Santo em Atos 2. E após, prosseguiu dizendo acerca da crucificação e ressurreição de Jesus. E no seu discurso, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aleluia. Adiantaria alguma coisa? Desceu o Espírito Santo. A pessoa fala línguas estranhas, contemplando uma outra, e não ser convertida. Pois bem, Atos 2, houve aquilo tudo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, se cumprindo o que estava lá em Joel capítulo 2, falando em línguas estranhas, pulavam, salteavam, contemplavam a língua como de fogo descendo, por intermédio daquele vento impetuoso e veemente, tomando a casa. Mas o que realmente fez efeito para a libertação foi o discurso de apóstolo Pedro, ou seja, a palavra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pode ter tudo, irmão, mas não pode faltar a palavra. Oh, glória! O louvor é bom, mas não foi o louvor que instruiu a palavra, mas a palavra que instruiu como louvar. Não foi o jejum que instruiu a palavra, mas foi a palavra que instruiu a como jejuar. Não foi a oração que instruiu a palavra, mas foi a palavra que instruiu a
capítulo 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Instrução da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos adiante, 7. O Senhor, por intermédio da palavra, instrui a como orar. Quando orares, lava o teu rosto. Mas quando jejuares, lava o teu rosto para não parecer contristado ou triste ou que está cansado em jejum. Foi a palavra que instruiu como jejuar. De igual forma, a oração. A palavra instruiu a como orar. O mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, porém, versículo adiante. Quando os orares, não repetis as mesmas palavras, mas orai assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome. Ou seja, a oração do Pai nosso veio como instrução da palavra. Glória a Deus. O louvor é bom para adorar o nome do Senhor. Salmo 150, versículo 6, tudo que tem quando louve ao Senhor, já citado. A oração é bom para fortalecer a nossa intimidade com o Pai Celestial, dentro de Mateus capítulo 6. E também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, 18, 19. Orai sem cessar. O jejum é bom, mas com a instrução da palavra para fortalecermos o nosso espiritual com o Senhor. Instrução da palavra desse Mateus 6 também. Para orarmos ao Senhor. Clamar também, Jeremias 33, 3. Clamas a mim, responder-te-ei coisas grandes que não sabes. Responder-te-ei coisas grandes e firmes que a qual não sabes. Instrução da palavra. Louvor para adorar o nome do Senhor. Oração para aumentar nossa intimidade com o Pai Celestial. Jejum para fortalecer o nosso espiritual. Mas somente a palavra tem este efeito. Do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O louvor para adorar, o jejum para fortalecer o espiritual, a oração para aumentar a nossa intimidade com o Pai Celestial. Mas somente a palavra opera, somente a palavra age, somente a palavra faz o impossível, somente a palavra faz o sobrenatural, somente a palavra tem o poder de transformar o traficante no pregador da palavra, somente a palavra tem o poder de transformar a mulher que está no prostíbulo numa regente de círculo de oração. Somente a palavra tem poder para transformar e para libertar. Glórias. Deus viva. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Oh, glórias. Paulo prossegue se dizer: eles se convertem ao ouvir a palavra de apóstolo Pedro, quase 3.000 almas. E a palavra, em parte dizer, onde nós lemos, e perseveravam em oração. 42 de Atos, capítulo 2. Estava se referindo àqueles quase 3.000 que estavam se convertendo. Pois ao ouvirem o discurso de discípulo apóstolo Pedro, eles foram atraídos pela palavra e foram até o discípulo Pedro: o que é necessário de nós fazer para nós ser salvos? E ali ele deu instrução. Deve reconhecer, confessar com sua boca ao Senhor Jesus Cristo. Deve se converter dos maus caminhos. Deu a instrução, a explicação do jeito dele. E ali orientou. E eles quiseram, ou melhor, receberam a palavra e quiseram se converter. Glória a Deus. Aí a palavra vai te dizer: e perseveravam em oração. Aleluia. Isso é voltar ao primeiro amor, conforme o tema dessa campanha. Voltando ao primeiro amor. Reconhecendo que não era somente ouvir a palavra do apóstolo Pedro, vir para a presença e tá bom, não. É vir para a presença e perseverar. Vir para a presença e continuar. Porque vir para a presença é muito fácil, mas o negócio é permanecer. Aleluia. Aí que está. Permanecer. Porque muitos vêm, mas rapidamente saem. Por quê? Porque estava se cumprindo. De Mateus capítulo 7,
versículo 23 e 24, da parábola da casa edificada sobre a areia e sobre a rocha. Muitos estão assim, vindo para a presença, firmando a sua casa sobre a areia. Aí vem o vento, vem a tempestade e rapidamente aquela casa cai. Por quê? Porque estava firmada sobre a areia. Por que cai? Porque vem para a presença. E tem um tal ditado, né? A pessoa sai do Egito, mas o Egito não sai dele ou dela. A pessoa sai do mundo, mas no mundo não sai dele. Como assim? Sai lá do mundo, lá de fora, vem para a igreja, mas não consegue abandonar suas vaidades, não consegue abandonar aquele shortinho apertadinho que está dentro do guarda-roupa, aquela peça do Egito. Vem para a igreja, mas não consegue abrir mão do palavrão. Vem para a igreja, mas continua na mesma rotina, fazendo fofoca do irmão, fazendo fofoca da irmã. Vem para a igreja, mas não abandona a sua rotina de vir estar vivendo na igreja, mas em casa tira a blusa, fica tudo quanto é jeito. Não abandonou o seu velho homem. Está firmado sobre a areia, está preso na concupiscência, está preso no pecado. Mas quando se firma sobre a rocha, rocha esta de Mateus 7,24 com a letra R maiúscula, aí então é Jesus. Quando se firma sobre a rocha que é Jesus, pode vir a fofoca, a casa até a balança, mas permanece de pé, porque está firmada sobre a rocha. Pode caluniar daqui, caluniar de lá, até balança, mas a casa permanece de pé, porque está firmada sobre a rocha. Pode vir provação, pode vir luta que for, pode vir a dificuldade, até balança, mas permanece de pé. Por quê? Porque não está firmada sobre a areia, mas está firmada sobre a rocha, que é Jesus. Tem uma tal ilustração, mas vou falar só o finalzinho da reflexão dela. Nós estávamos preparando isso para falar, o Senhor recordou-me aqui agora. Fala rapidamente. Veio um homem cadeirante, tentar falar rápido, mas de forma que dá para os irmãos entender. Veio o cadeirante visitar o culto. Aí o pastor lá na frente, né, o decorrer do culto, os louvores da harpa, costume, né, oportunidade, palavra, pregação. Aí por fim, como de costume, o apelo. Aí fez o apelo, alguém quer aceitar ou voltar para Jesus? Aí ninguém veio. E o cadeirante lá pensando, poxa, eu quero, mas estou com vergonha, estou meio sem jeito, eu sou cadeirante. Aí ele sentindo, alguém quer aceitar ou voltar para Jesus? Os irmãos vão entender o mistério. E ali ninguém vinha. Aí por fim, comovido, aquele cadeirante veio até lá na frente. Depois de várias vezes, né, o pastor insistiu com um apelo, se alguém queria aceitar ou voltar para Jesus. Aí veio o cadeirante, na cadeira de roda, empurrando. Eu quero aceitar Jesus, pastor, mas posso fazer uma pergunta? Pode, meu filho. Será que Deus aceita alguém pela metade? Impressionante a resposta do pastor. Será que alguém, pastor, aceita alguém? Será que Deus, perdão, será que Deus aceita alguém pela metade? Olha a resposta do pastor. Meu filho, é melhor que alguém pela metade se entregue por inteiro do que alguém por inteiro se entregando pela metade. Quem quer se entregar para o Senhor, mas não se entrega pela metade não, se entrega por completo, se entrega por inteiro, se entregue por amor. Aleluia! Não farei cantar, pastor. Aleluia! Deus não aceita
permanecer e ser fiel. Apocalipse 3, 10 ou 2, 10, se não fala a memória, há de ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual ponto de fato se entregam, ou elas se firmam sobre a areia. Vem na igreja num dia, 2 semanas depois já está fora. Por quê? Porque quem servir a Deus do seu jeito. Senhor, eu quero te servir, mas não quero abrir mão daquela vaidade. Senhor, eu quero te servir, mas que pecado gostoso, ei! Volte às primeiras obras. Recorda nas suas primeiras caminhadas. Porque quando a pessoa, na primeira caminhada, vem para a presença, eu quero servir a Deus, glória a Deus. Quero louvar no conjunto dos jovens, quero louvar no ciclo de oração. Aí quando vai no decorrer do ministério, vai vendo que não é como pensou. Agora as coisas estão apertando. Achei que ser crente era fácil. Quem disse que ser crente era fácil? Crente não, cristão, porque crente até o diabo é. Crente é relativo à palavra crer, aquele que crê. Por isso a palavra vai te dizer, em Tiago capítulo 2, versículo 14, em diante, em conclusão, assim dizer, a fé sem a obra ela é morta. Assim eu, Tiago, seu demônios, crê e estremece, mas porém não obedece. Crente até o diabo é. Ele crê que existe o Deus, mas cristão não. Cristão é relativo a Cristo, aquele que realmente segue os passos de Cristo. Glória a Deus. Não seja apenas cristão que crê, mas não seja apenas crente, que crê, mas seja um cristão que serve de verdade ao Senhor. Aleluia. Aí a pessoa quer fazer do seu jeito. Venhamos servir ao Senhor. Lembrar que não vai ser fácil. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nunca foi dito que seria fácil. Nunca foi dito que seria só bênção, só bonança, só vitória, só maravilha. Tem as provações também, mas a vantagem nossa de ter provação é que nós temos a nossa recompensa. Provação sem Jesus é perda de tempo. Há de provação, há de consequência, dificuldade sem Jesus, perda de tempo. Mas quando passamos provação na direção de Deus, com a companhia de Jesus, para nós, mártires na terra, temos uma grande recompensa. Aleluia. Ninguém disse que seria fácil, embora tenha muitos falsos profetas que dizem para Jesus que Deus vai explicar a porta para você. Deus abençoa também, mas tem as provações. As pessoas têm que já ganhar as almas, já abrindo os olhos da pessoa. Jesus não diz: vinde a mim, vós está cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque o meu cargo é suave. Prossegue-se dizer que devemos fazer tudo por amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Finalizando de acordo com a campanha agora. Irmãos, Jesus Cristo, antes de ir pagar outro preço no caminho de Gólgota, ou seja, caminho da caveira, na crucificação, ele sabia que sem fortalecimento espiritual ele não iria suportar. Então, antes de passar por Gólgota, ele subiu ao monte Getsêmani para buscar um fortalecimento. Profeta Daniel, antes de ser lançado na cova dos leões, ele já depositava fortalecimento com o seu costume de oração 3 vezes ao dia. Ao contrário da brecha que deu Sansão, ao não vigiar e entregar o seu segredo, que era primeiramente a Deus, e os seus cabelos, e assim foi alvo de Satanás, alvo fácil de Satanás. De igual forma, ao contrário, salmista Davi, jovem cego do coração, ele foi alvo de Satanás. Por quê? Porque no dia que era para ele ir guerrear, pelejar com o povo de Israel, com o exército de Israel, decidiu passear no terraço do palácio, ao perigo
O momento que ele deixou de ir pelejar com o povo de Deus, no momento que ele deixou de lutar, foi o suficiente, foi uma brecha suficiente para Satanás vir lançar algo na visão dele lá na laje de Betseba. E além de olhar, ele fixou os olhos, cometeu 2 pecados. 1, a prostituição, o adultério, pegou a mulher do seu próximo, do seu melhor soldado Urias. 2, cometeu um homicídio, praticamente matou o seu melhor soldado, mandando ficar de frente da guerra. Ele cometeu um homicídio, houve consequência por isso. Ou seja, a importância de sempre estar buscando, a importância de sempre estar nos fortalecendo. Porque se você não orar, você vai cair mesmo. Se você não jejuar, vai ser algo de Satanás fácil mesmo. Se não vigiar, vai ser algo fácil de Satanás mesmo. E a despertação desta campanha ele quer buscar, quer vencer Satanás. Jejue na presença do Senhor, quer vencer a guerra, a peleja, ore ao Senhor. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Essa palavra que o Senhor deixa para cada um de nós, que o Espírito Santo venha permanecer aparecendo em cada coração, cada mente. E assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.